Reflexão do dia, Jó 2. Na sequência que temos em nossas Bíblias, este é o primeiro dos livros chamados livros poéticos. Vem antes do livro dos Salmos e traz a história de Jó. Uma poesia extraordinária, uma obra de arte, uma peça de literatura fantástica, em que nós temos duas partes narrativas que compõem como que uma moldura, justamente nos capítulos 1 e 2 e no capítulo 42, e uma sucessão de diálogos, sempre numa sequência em que os amigos de Jó falam, o próprio Jó fala, até que finalmente Deus fale. E então nós temos ao longo de toda essa sequência a construção de uma teologia muito bem elaborada sobre o modo como Deus age na vida do homem. Dúvidas são levantadas, questões são suscitadas, algumas coisas curiosas são mencionadas e nessa trama, ideias equivocadas são muitas vezes levantadas para que então sejam esclarecidas. O livro caminha então em direção a uma explicação divina para a história. Mas nos primeiros capítulos nós temos justamente talvez a parte mais dramática e mais difícil da história. É quando Jó, reconhecido como um homem temente a Deus, permanentemente leal e obediente ao Senhor, reconhecido pelo próprio inimigo de Deus, pelo próprio Satanás, ele perde todos os seus privilégios e é então tentado a abandonar Deus e a se distanciar dele. Emblemática a palavra de sua esposa, que propõe: amaldiçoa teu Deus e morre. Tamanha é a desgraça que se abate sobre Jó e ele vai perdendo sucessivamente a sua riqueza, os seus filhos, a sua saúde. E então nós temos justamente nesse capítulo 2 o ponto extremo em que ele se assenta no pó e no auge do sofrimento recebe a visita dos seus amigos. Com muito cuidado e com muito zelo, seus amigos se aproximam dele para estar ao seu lado, para sofrer com ele. Por uma semana nada dizem, apenas se assentam como ele está sentado no chão e se identificam com o sofrimento dele. Para então, a partir do capítulo seguinte, começarem as partes narrativas, ou melhor, as partes descritivas em que cada um deles expõe o seu modo de pensar. Nesse livro extraordinário das Escrituras, a lembrança de que o mal em nossa vida não vem de Deus, mas a lembrança, sobretudo, de que o nosso Deus é um Deus que tem controle sobre todas as coisas e que mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida está e estará ao nosso lado. Um Deus que não nos esquece, que não nos abandona, que não se afasta de nós. Um Deus a quem podemos recorrer para encontrar a força necessária para ser vitoriosos mesmo nos momentos mais difíceis. Mais ou menos a ideia mencionada por Paulo lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, quando, depois de uma relação de dificuldades que aparentemente nos ameaçam, ele declara: em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Lembremos dessa verdade preciosa e caminhemos com a convicção de que jamais estamos ou estaremos sozinhos. Deus caminha conosco e caminha para nos conduzir à vitória. Amém.